Salve, salve pessoal, André aqui na área. Esse um capítulo um pouco diferente, né? Com isso aqui de fundo, o mar. Tô indo gravar agora precisamente 7 horas da manhã para já garantir que vai estar mais tranquilo para eu gravar. E o assunto de hoje é o nosso cérebro, como sempre, né? A gente sabe que quando a gente vem na praia, alguns cuidados são necessários. Que cuidados seriam esses? Bom, primeiro, existe o sol, então a gente sabe que a gente tem que passar o protetor solar. A gente sabe também que existem algumas regiões que são de correnteza, a gente tem que se afastar dessas regiões. Enfim, existem alguns cuidados a serem observados. Será que a gente sabe os cuidados que a gente precisa em relação ao nosso cérebro? Eu vou além. Existe um ponto que eu praticamente tenho certeza que você tem uma chance gigantesca, digamos assim, de não tomar o devido cuidado e inconscientemente isso vai simplesmente montando, piorando. Dia a dia vira uma bola de neve sem que a gente perceba. É sobre esse cuidado que você tem que ter com o seu cérebro, não com a praia, que a gente vai discutir no capítulo de hoje, mas a praia estará aqui de fundo com esse cenário incrível. Bora! Fala pessoal, André do Brain Power, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da nossa série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre um elemento importante, negligenciado e que muitas vezes a gente não fica vigilante em relação a ele. Estamos falando sobre o nosso cérebro, sobre o nosso inconsciente. Afinal, o nosso inconsciente é como se fosse um jardim. É a sua maior responsabilidade cuidar bem deste jardim. Apesar disso, muita gente nem sabe dessa responsabilidade que basicamente ela precisa ter caso ela queira ter uma vida próspera. E por que eu digo isso? Por que eu digo que é um jardim? Eu já vou te explicar, mas o fato é, nós não percebemos que dia a dia nós vamos plantando no nosso jardim, no nosso inconsciente, as sementes que a gente não quer colher. Basicamente, é como se fosse assim, você é um jardineiro e o seu inconsciente é o jardim, que durante o dia você planta diversas sementes. Só tem um problema, o seu inconsciente ele é um terreno absolutamente fértil. Nele nascem todas as sementes que forem plantadas, não há exceção. Quanto mais você plantar aquela semente, mais ela vai germinar. O jardim, infelizmente, ele não escolhe quais as sementes, ele simplesmente as recebe e ele faz com que elas germinem. Ou seja, ele é apenas fértil o suficiente para germinar tudo aquilo que você plantar. E aí chega um ponto em que aquelas sementes que você plantou, elas viram plantas. Aí o problema começa a ficar muito maior, porque as plantas também geram sementes. E é exatamente isso que acontece. A cada pensamento indevido que você insere no seu cérebro, ele é um pensamento que será plantado e, saiba você ou não, ele irá germinar. Dia a dia que você vai plantando pensamentos inadequados, mais aquilo realmente vai se tornando um jardim, a ponto de você olhar para aquele jardim e falar: como é que eu fui criar este jardim? Saiba que quanto mais você plantar reclamação, mais coisas ele vai achar para reclamar ainda mais. Você treinou o seu cérebro, o seu inconsciente para isso. Esse é o jardim. É isso que ele vai basicamente germinar. Ou ainda, quanto mais coisas negativas você plantar, mais coisas ruins irão germinar. Você colocou o seu cérebro para trabalhar a favor disso. E isso não é algo agradável, isso não é algo desejável. Porém, o seu jardim, ele é apenas fértil. Tudo que você insere lá irá germinar. Agora, vamos para o outro lado. Quanto mais você foca em oportunidades, ideias, projetos, crescimento, aprendizado, mais o seu inconsciente busca estas informações, mais o seu inconsciente trabalha a favor disso. E as pessoas me perguntam: André, como você gera tanto conteúdo? E a resposta é muito simples. Basicamente, eu olho para os padrões que as pessoas têm equivocados, as coisas que as pessoas fazem de forma errada, e ao invés de reclamar, eu simplesmente procuro soluções para que de fato elas implementem. Cada padrão que eu percebo de forma equivocada vira um vídeo. Já são mais de, 1000 vídeos. São 1000 chances que eu tive de reclamar, mas eu preferi fazer alguma coisa muito mais construtiva em relação àquilo, gerar valor. A vida, ela é feita de escolhas. E a principal escolha que você tem que ter é escolher quais sementes você vai plantar no seu jardim
mais fértil. A minha escolha quando eu vejo um problema não é reclamar, não é associar coisas negativas àquilo, e sim pensar na solução e entregar ao mundo esta solução. Muitas vezes as pessoas não sabem como solucionar aquilo e um vídeo, uma ideia, um capítulo, uma reflexão simplesmente abre um novo horizonte, abre uma nova maneira de pensar a respeito de um assunto específico. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje, talvez tenha sido em algum outro capítulo, talvez tenha sido em algum evento que a gente faz, talvez tenha sido no nosso grupo do Telegram. Inclusive, entra aqui, brainpower.com.br/Telegram, é onde eu insiro ali reflexões adicionais, complementares e exclusivas para o nosso grupo que está dentro deste canal, que basicamente é um lugar mais exclusivo, é o nosso cantinho ali. Mas talvez você já tenha ouvido alguma reflexão de mim ou de alguma outra pessoa que de fato te fez abrir a mente, pensar de uma forma diferente. Essa foi a minha escolha, olhar para o mundo e procurar oportunidades, procurar maneiras de crescer, procurar aprendizado. Este é o meu jardim. Dá muito trabalho cuidar do jeito correto, porque do jeito errado é muito simples. É simplesmente você olhar para as coisas, reclamar, você plantou a semente que não queria e segue adiante. Não se preocupe que você está criando aquele jardim que você não queria, automaticamente, dia a dia, até que chega num ponto em que ele se procria, ele se auto-multiplica. E essa é a mensagem, essa é a reflexão do nosso capítulo de hoje. Tenha muito cuidado com aquilo que você insere, aquilo que você planta no seu jardim, porque isso, saiba você ou não, vai se tornar a sua realidade, a sua vida. E aí eu te deixo a pergunta, será que você tem um jardim que você olha e se orgulha de quão bonito ele é, quão atrativo, quanto que de repente tem ali de borboletas chegando, de tão atrativo, tão instigante, e você gosta de olhar para aquilo? Ou será que são plantas largadas, horríveis, mal cuidadas, porque o jardineiro está de folga? Não dê folga para o jardineiro, você é o jardineiro. E se você der folga, ninguém vai assumir o lugar deste jardineiro. Reflita por alguns segundinhos qual é a situação, como está o seu jardim. Refletiu? Pense um pouco mais. Queria que você de fato tivesse essa reflexão. E eu quero ainda além, quero que você coloque aqui nos comentários o que mais você tem inserido no seu jardim. Será que são reclamações, problemas, tristezas, frustração? E, se for isso, ao invés de visualizar as coisas ruins da vida, que basicamente todas as pessoas têm, visualize de uma forma diferente. Vamos lá, esse é o processo, essa é a receita de hoje. Ao invés de você visualizar as coisas ruins, visualize como você gostaria que aquilo fosse, porque isso constrói uma nova realidade. Isso faz com que o seu cérebro busque maneiras de materializar aquilo e isso cria um jardim adequado. Isso cria um processo de pensamento que realmente te beneficia. Esse é o processo de construção de um mindset que te fortalece. Entenda de uma vez por todas que o seu inconsciente opera de acordo com os estímulos mais frequentes que você envia a ele. A gente vai basicamente dia a dia condicionando o nosso cérebro. Saiba você disso ou não. Não importa se você está consciente a respeito disso, mas você estará dia a dia condicionando o seu cérebro. E é exatamente por conta disso que os alunos do método Reprograme Seu Cérebro, eles mudam tanto. Eles não só aprendem através da neurociência como o cérebro funciona, mas eles têm clareza destes pequenos detalhes que de pequenos detalhes, na verdade, não tem nada. Se você quer saber mais, então, como o seu cérebro opera, não deixe de se inscrever aqui na jornada de reprogramação cerebral em reprogrameseucerebro.com.br, que é um evento gratuito de 7 dias sobre neurociência comportamental, com aulas online, e-books, PDFs para você baixar, com um objetivo: você entender como o seu cérebro funciona, como as decisões se formam, como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, como esse que a gente discutiu, de repente não cuidar tão bem do seu inconsciente e efetivamente passar para o outro lado, entender a formação dos seus padrões, tanto os positivos e inclusive substituir os negativos, como a preguiça, procrastinação, no seu cérebro. Então entra aqui, reprogrameseucerebro.com.br, e agora então é a hora de você conectar tudo que a gente falou com você mesmo. Senão, a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. Quero que você diga aqui abaixo nos comentários qual é a nota que você daria para o seu jardim hoje, de 0 a 10. 0, um jardim absolutamente horrível, largado, simplesmente as plantas ali não são as plantas que você gostaria de ter no seu jardim. E 10 é um jardim incrível, bem cuidado, bem regado, um jardineiro presente, aquele jardim que você olha e tem orgulho de dizer: esse é o meu jardim. Qual é a sua nota? 0 ou 10?
E aproveite também e deixe aqui a sua curtida se você gostou dessa reflexão, te trouxe algum insight, alguma maneira diferente de enxergar a realidade. E se você acha que alguma pessoa pode se beneficiar dessa nossa discussão de hoje, não deixa de encaminhar para ela, para que ela também se beneficie. E também não deixe de clicar no botão assinar, que está aqui ao redor desse vídeo, marca assinar e marca receber as notificações. Assim o YouTube vai te avisar do nosso próximo episódio às 19 horas na próxima terça-feira. Mas não espera até lá não, porque é hoje que você começa a cuidar do seu jardim. Ele dia a dia precisa ser cuidado, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até mais.